Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Neste ano de 2011, não há liberdade de imprensa em várias áreas deste nosso planeta. E nós estamos muitas vezes esquecidos disso. E sabem tão bem como eu que isso acontece na China e em outros países asiáticos, que isso acontece em muitos países africanos, que isso acontece no Médio Oriente, isso acontece na América Latina e na própria Europa. Só para vos recordar, ainda hoje de manhã no Jornal Público, eu li que o William Bonet, que é um jornalista conhecido em Angola, publicou um jornal chamado Folha 8, paga uma multa de 77 mil euros por alegadas insultos a 4 ou 5 generais do regime angolano, ou vai para a cadeia durante um ano. Aconteceu ontem decisão do Tribunal angolano. Neste boletim de uma organização internacional que se ocupa destas coisas, que é a IFEX, este é de 5 de outubro. No Bahrein tinha havido um conjunto de jornalistas, alguns condenados à prisão perpétua. No Irão houve um conjunto de detenções, incluindo de uma equipa que estava a fazer uma filmagem na rua, para um filme. No Vietnã houve amnistia, mas mantiveram uma série de pessoas presas por delitos de opinião. No Burundi, os jornalistas enfrentavam enormes dificuldades porque ousavam colocar-se contra as autoridades na investigação do massacre na região de Gatumba, na Venezuela, etc, etc, etc. E se pegarmos no boletim mesmo acima, umas semanas antes, 21 de setembro, temos mais violações. No México, já há falta de jornalistas para matar os responsáveis, bandidos, os cartéis da droga, começaram a perseguir pessoas que utilizavam as redes sociais para fazer determinadas denúncias, e 2 delas serão penduradas por cordas numa ponte. Isto foi há pouquíssimo tempo, foi em setembro. No Egito, como sabem, também as coisas estão a piorar, e os jornalistas, já nesta altura, em setembro, havia perseguição aos jornalistas. Na China, também, caso concreto de um jornalista que foi perseguido por ter apresentado uma reportagem que denunciava deficiências em matéria de contaminação através do óleo, penso que numa via fluvial. Claro, isto não é só nestes países. Na própria Europa, nós sabemos, e muitas vezes disfarçamos, que existem atropelos à liberdade de informação. E uma outra entidade, esta ACIMO, ainda no dia 3 de outubro, eu recebo estas newsletters regularmente, me vinha dizer que na Ucrânia, na região de Kharkov, uma estação regional de televisão foi, por simplesmente, deixou de ser distribuída. Os distribuidores, os MEOs e as zonas lá da terra, deixaram de, por pressões do poder político, distribuir esta estação de televisão. Isto não é uma censura direta, é uma maneira de secar uma fonte e, portanto, de não permitir que o meio de comunicação esteja no ar, neste caso, que é uma televisão.
Na Sérvia, este é de 30 de setembro, a newsletter, uma equipa de 2 membros, uma equipa de televisão com 2 pessoas, que é o jornalista e o cara, estava a filmar a construção de um centro cultural numa região da Sérvia, em Tutin, e levantaram-se 4 homens que estavam sentados num café e desataram a bater no cameraman e no jornalista, que tiveram a ser hospitalizados. E só em 2010, segundo esta mesma organização, CIMO, 406 violações da liberdade de imprensa na Albânia, na Bósnia, na Bielorrússia, na Bulgária, na Croácia, em Chipre, na República Checa, etc. Isto com várias formas de ameaça, desde ameaças feitas por carta, por telefone, ou pessoalmente, até assassinatos, até detenções, até raptos, até acusações em tribunal, acusações criminais em tribunal, detenções domiciliárias, etc. Não vou gastar mais tempo com isto, mas quero que fique muito claro, no início, no arranque de um curso como este, que nós estamos a viver num mundo onde existem ainda muitas e muitas áreas e países e situações de total agressão à liberdade de informação. E isto faz-me lembrar o que acontecia em Portugal. Eu já sofri isso. Nós sofremos perseguições, prisões, censuras, etc. E isto aconteceu antes do 25 de Abril, mas também aconteceu depois do 25 de Abril. E nessa altura, para nós, organizações como estas que ali estão referidas, nomeadamente a última, que é o International Press Institute, tiveram a maior das importâncias, porque ao denunciarem os abusos cometidos aqui, evitaram que mais abusos fossem cometidos, ou obrigarem, ou estimularem meios de comunicação de Inglaterra, de França, da Alemanha, dos Estados Unidos, a divulgarem atropelos que estavam a acontecer em Portugal, ajudaram-nos, travaram o cometimento de outros eventuais atropelos. E isso, para nós, a democracia, para a liberdade de informação em Portugal, foi muito importante. E por isso é bom não esquecermos isso. Eu tenho a sensação que, como agora vivemos num regime, já vamos discuti-lo, se é totalmente sem censura ou não, mas completamente diferente do que foi antes do 25 de Abril, sobretudo, e mesmo naquela fase a seguir ao 25 de Abril do pré. Somos comodistas, não nos preocupamos com os outros, e eu acho que temos de nos preocupar com os outros. Quem quer seguir jornalismo, quem está interessado no jornalista, não pode deixar de se preocupar com o que sofrem os jornalistas em todas estas situações e em muitas outras que acabei de escrever. Dito isto, o que me proponho fazer são 3 pontos principais, já vamos ver. O primeiro aborda o papel dos média nas sociedades democráticas do século XXI, que já é esta primeira parte. Depois, num segundo capítulo, o papel do Estado, dos grupos de comunicação social e da sociedade civil. E depois, uma terceira parte, mais curta, uma tentativa de conclusão. Se tivermos tempo, procurarei apresentar-vos estas mesmas questões abordadas de uma maneira diferente. Mas vamos ver como é que o tempo vai avançando. Queria começar por vos referir uma coisa que eu já há bastante tempo dou e a que tenho chamado as 7 funções dos médicos. Vou pô-las aqui todas, que é talvez mais fácil, para depois ir avançando. Como veremos depois, há mais uma, mas é
bom recordar para que é que servem os média? Os média, como nós os vemos, para que é que existem? E existem, antes de mais, como mensageiros. Como mensageiros, ou seja, como veículos para fazer chegar notícias aos destinatários. É a função clássica dos médias, desde o tempo dos pregoeiros, dos arautos, dos próprios cronistas que os reis contratavam. Embora também, como saibamos, muitas vezes o poder recrutava esses mensageiros, mas condicionava-os, e às vezes recrutava a cabeça simbólica ou mesmo fisicamente, como sabe. Vale a pena recordar aqui que a notícia, a mensagem factual, tem regras, aquelas que já sabem, quem, quando, onde, como, porquê, os 5 W's em inglês. E a notícia também não se confunde com a opinião, que tem regras, é factual, e quando há pontos discutíveis é indispensável transmitir na notícia as 2 opiniões ou as 3 opiniões que sobre o mesmo assunto existem. Eu não vou agora entrar nesses pormenores mais técnicos. A segunda função dos média é serem guardiães do tempo dos valores democráticos. Composta, bonita, mas o que é que significa na prática? Significa que numa democracia os meios de comunicação social devem assumir, devem guardar valores, devem preservar valores, proteger valores, como a liberdade, como a igualdade de oportunidades, como o direito à diferença, com os recentes e mais importantes direitos. Isso implica investigar, implica ter a coragem de denunciar situações de abuso, situações de falta de transparência, etc. Depois há uma terceira função, hoje em dia, quanto a mim, cada vez mais importante, que é a de serem filtros do aluvião, da torrente, documental, informativa, chamem como quiserem. Há um excesso de informação que se abate sobre todos nós, informação bruta, se quiserem chamar assim, e há que reduzi-la a informação líquida, no sentido de informação digerida, de informação utilizada. E hoje, com a evolução da informação em curso, cada vez tudo chega mais a granel, desordenadamente, desde a publicidade exterior àquela que nos aparece no terminal do computador, ou nos próprios telefones hoje em dia também, desde os e-mails que brotam quando nós queremos e quando nós não queremos, aos SMS, passamos a vida mergulhados no labirinto de uma informação, somos acossados por ela, com graus totalmente diferentes de profundidade, de superficialidade também, de credibilidade e de utilidade, não é? É bom também pensar no aspecto de utilidade. A internet, de um lado, ajuda à procura, mas, por outro lado, enche-nos ainda mais. Os meios de comunicação social são, ou devem ser, filtros desta enxurrada de Depois há funções de representação, da sociedade civil, funções de representação de correntes de opinião. São estas funções que estão aqui nos números 1, 6, 1, 4 e 1, 5. A sociedade tem correntes de opinião, tem manifestações de vontade a propósito de determinados problemas, e esta representação de vozes dissonantes, de interesses diferentes, passa, em minha opinião, pelos médios.